Boa noite, Arnoldo. Boa noite, pessoal. Aí, ó, vamos encher o peito de alegria. Aproveitar essa terça-feira, dia maravilhoso, 30 de abril. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Meu pai, se ele estivesse aqui ainda encarnado, hoje ele estaria completando 89 anos. E está fazendo 50 que ele foi embora. Foi embora muito jovem. Mas a gente nunca esquece, né? O tempo passa e a gente nunca esquece. Uma pessoa que, onde estiver, sei que vai. Já deve estar bem, né? Imagina, né? Não é possível que está num umbral 50 anos, né? Eu acredito que não. Ele era bonzinho, gente. Merecia, não. Então vamos começar. Como o Arnoldo disse aí, perguntas e respostas. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Quem quiser fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, é só levantar a mão. Nossos companheiros vão com papel e caneta e gente dentro daquilo que a gente conseguir, né? Lembrando a todos que não existe pergunta ruim, tá? O máximo que pode acontecer é a gente rir um bocadinho de algumas perguntas que chega aqui, né, Led? Mas não vai responder. Com certeza. Você quer começar, amigo? Começo. Boa noite a todos. Nós temos aqui algumas perguntas já dentro do tema mediunidade. Uma delas é: qual a função da mediunidade? Mediunidade é oriunda da palavra mediar, da palavra médium e da palavra mediar, numa mediação, num contato, numa interlocução do plano físico com o plano astral. A mediunidade para as pessoas que têm esse dom, essa, como é que eu vou dizer? Sensibilidade, obrigado. Para que tenha essa sensibilidade, permite que ele possa, encarnado, perceber o que se passa, fazer uma comunicação com o plano astral. É interessante que a mediunidade não é apenas a visão, mas a informação que vem de lá para cá. A função dela é exatamente por aí, esse esclarecimento, essa informação das várias mediunidades que nós temos, como a clarividência, a clareaudiência, a psicofonia, a psicografia, o desdobramento, que é uma outra pergunta que tem aqui. Todas elas têm a função de nos fazer perceber o que há de lá e trazer essa informação para cá. Através disso se pode auxiliar a desencarnados, nos submetermos a novas informações para a nossa vida mesmo, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, auxiliarmos tanto desencarnados como encarnados para essa jornada que nós temos, chamada reencarnação. Essa prova dos 9 de que somos capazes de vencer alguns vícios, resgatar alguns erros e continuar caminhando nessa jornada que se dá aí por, já se tem várias encarnações, vários séculos, e possivelmente ainda teremos vários séculos pela frente. É difícil a gente falar assim, quanto tempo para trás? Quanto tempo para frente? Vai depender da evolução, da elevação de cada um, da força de vontade de caminhar, né? De se esclarecer. O fato é que, a cada instante, a cada momento, e a ciência ainda tenta descrever o que é menor, o instante ou o momento, evoluímos e aprendemos alguma coisa a mais. Nesse instante estamos aprendendo e evoluindo. A mediunidade, ela vem como um acessório, como uma forma de percebermos isso e nos orientarmos. Todo mundo é médium, todo mundo tem um quê de mediunidade. Alguns mais ostensivos,
outros menos ostensivos. Mas a gente sempre tem um quê de mediunidade. Porque a gente tem, primeiro, esse contato com o nosso espírito protetor, esse dito anjo guardião que nos orienta e que nos fortalece, nos encaminha para uma jornada com o mínimo de erros possíveis. Então, se ele está num plano astral, a única forma que ele tem de nos orientar, única não, mas uma das formas que ele tem de nos orientar é através da mediunidade, nos mostrando o caminho, nos intuindo e nos fortalecendo a fé. Bacana? Vou ter que perguntar de novo, né? Bacana? Bacana. Obrigado. O povo tá agarrado, né? Vocês não jantaram não, gente? Chegou uma pergunta aqui, mas é uma pergunta deliciosa. Chegou agora. Pergunta muito gostosa da gente refletir e tentar, de alguma forma, responder. Para você ver. Existe alguma data para o avanço do espírito? Ó, chique demais, não é não? Que espírito? Qual espírito a pessoa está se referindo aqui? Será que somos nós mesmos? Será que a pessoa que perguntou não poderia ter escrito assim, existe alguma data para o meu avanço? Né? O espírito somos nós, né? Nós somos o espírito. Nós estamos encarnados temporariamente num corpo físico, mas nós somos espíritos. E existe alguma data para o avanço do espírito? Existe. Ontem. Ontem foi a data. Você ainda não avançou, não? Está atrasado. Gente, não existe uma data para que eu evolua, para que eu avance, para que eu melhore, para que eu me purifique, que eu me ilumine, seja lá o nome que a gente queira dar. A data começou quando fui criado por Deus, não no útero da minha atual mãe, alguns milhares e milênios de anos atrás. Desde lá dos homens das cavernas, né, eu esqueci o nome daqueles primeiros seres humanos, você lembra? Da Lucy lá. Tem o Homo sapiens, mas não, você está falando do Homo antes sapiens, dele, né? Tem lá, aqueles lá que pareciam os nossos primos macaquinhos ainda. Lembrando que nós não evoluímos do macaco, viu, gente? Nós evoluímos de uma raça de primatas que não existe mais, porque somos nós. Nós evoluímos. Os nossos primos, né, chimpanzés, os macaquinhos, eles continuam aí. Mas nós caminhamos. Porque aquela espécie em si estava mais propícia ao desenvolvimento, né? Mas desde lá, que é o nosso legado, a gente tem que começar a trabalhar. Mas se eu ainda não me sinto preparado, e quem aqui acha que não está preparado, está de parabéns, porque nós não estamos mesmos, né? Porque nos falta muito para que a gente melhore, evolui. Hoje, inclusive, na palestra a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós precisamos começar agora. Se eu não fui ontem, começo agora. Tá? E como é que eu faço para começar? Conhecimento. Conhecimento. Tem uma frase do nosso ex-presidente que falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É certíssimo. A verdade vem através do conhecimento. Quanto mais eu busco conhecer as coisas, quanto mais eu estudo,
quanto mais eu me esforço para entender o porquê das coisas, quanto mais eu luto contra as minhas más tendências, mais eu vou evoluindo, tá? Nós estamos há alguns trilhões de reencarnações, não estou falando trilhões de anos, não. É alguns trilhões de reencarnações para atingirmos a perfeição. Mas nós estamos no caminho. Tem pessoas que estão estacionárias, né, parado no tempo, não melhoram. Nós temos irmãos aí, todo mundo vê, pessoas fazendo barbaridades, pessoas que matam por nada, que roubam, que lesam, que mentem, que enganam, né, que são corruptas. Nós estamos vivendo num momento de muita turbulência, mas isso está chegando ao fim. Por mais que pareça que isso não tem solução, a solução virá. Porque existe uma coisa que faz parte da vida física, que é uma maravilha, que é uma coisa que vem corrigir tudo e a todos, que a gente dá o nome de morte. Né? Mas a morte é só física, não existe morte espiritual. Mas a morte é para todos. E esses que ainda se comprazem do mal, já não vão mais voltar a reencarnar aqui no planeta. Vão para outro. Por quê? Porque Deus é amor, Deus não pune, Deus não condena, Deus não julga. Deus vai dar outra oportunidade em mundos mais primitivos. Por quê? Porque o comportamento daquele ser ainda é primitivo. Se o comportamento dele é de um ser primitivo, vamos levá-lo para um mundo primitivo. E vão ficar agora aqui no planeta Terra seres que já se comprazem do bem, que já têm uma tendência, buscam mais fazer o bem, que a gente chama de planeta de regeneração, que nós já estamos nessa plena transição, tá bom? E lembre-se, o planeta é de regeneração, não é planeta de regenerados. Tá? Ainda vão acontecer algumas coisas. Por quê? Porque nós somos imprudentes, nós somos invigilantes, né? A gente é ansioso, mas nós não, aqueles que ficarem, eu ponho nós na esperança de eu merecer. Né? Sabe lá se eu vou. Mas me inclui aí nessa panelinha sua. Eu e o Leidir, nós achamos que nós vamos voltar. Porque a gente procura não fazer o mal mais. Só isso aí já é uma notinha azul naquele boletim vermelho da escola de antigamente, né? Deixa eu dar um pitaquinho nessa sua pergunta. Para a pessoa que fez a pergunta e para todos presentes, eu recomendo o livro A Caminho da Luz. Ele traz para a gente Gente, hoje está danado de eu achar as palavrinhas certas. Não é uma retrospectiva, é um cronograma, um organograma dessa evolução pela qual todos nós passamos. Ele traz um ponto a ponto dessa nossa evolução, desde o conceito de Adão e Eva, aliás, antes mesmo do conceito de Adão e Eva, e ele traz para a gente, inclusive, essa explanação sobre os nossos ancestrais que originaram o homem que somos, o ser humano que somos hoje, né? Eu digo do ponto de vista do corpo físico, que recebeu nós espíritos nesses estágios de evolução. E lá ele mostra que, à medida que o espírito foi adquirindo conhecimento, na verdade, quando o espírito foi criado simples e ignorante, já se necessitou de um ser, de um corpo físico adequado para esse espírito. E à medida que ele evoluía, o corpo físico também evoluiu para que se adaptasse à capacidade de evolução que esse corpo trazia, né? Facilitando o andar ereto, facilitando o diálogo, facilitando a conversa, o pensar. Nós vemos isso no livro sobre Joana d'Arc, que fala de Leon Denis, se não me falha a memória, chamado Joana d'Arc, que traz toda essa evolução quanto à vinda do espiritismo.
Humberto de Campos também traz isso para a gente. Ele diz que a França, a tarefa de Joana d'Arc foi, antes de ser uma guerreira, a de purificação, a de defesa da França, para que todo o corpo físico que vinha sendo preparado para receber os espíritos, que não só propagariam o espiritismo, como também o iluminismo e todas as ciências que avançaram nessa clareza, nessa iluminação que ocorreu na França no século XVIII, no século XIX, era necessário a defesa por parte de Joana d'Arc para que isso não se perdesse. Por isso ela enfrentou e venceu a Inglaterra nessa disputa com a França. Era realmente uma enviada astral, uma enviada de Deus para essa defesa, protegendo a evolução que se dava nos corpos físicos que habitariam e que habitam e habitaram a França daquele período. Então, Caminho da Luz é um compêndio maravilhoso de Emmanuel, com psicografia de Chico, que traz essa informação. E um outro complementozinho. Caso, às vezes a pessoa pensou assim, não, mas eu estou querendo saber quando é que nós vamos entrar no mundo de regeneração. A resposta é a mesma que o Márcio deu. Nós estamos caminhando para ele o tempo todo. Não há uma data. Emmanuel colocou que a partir de a divulgação do Livro dos Espíritos, 200 anos a gente entraria no mundo de regeneração. Mas não é uma conta redonda. 1857 lançou o Livro dos Espíritos. 200 anos, 2057, vamos entrar no mundo de regeneração. Não. O mundo de regeneração acontece quando a última pessoa voltada para o mal redime-se ou é encaminhada para um outro mundo de expiação e provas, primitivo, para que continue a sua caminhada. E aí tenhamos sempre pessoas voltadas para o bem. Eu fiz aqui uma vez, num bate-papo de segunda-feira, uma escalazinha meio boba com relação a essa evolução dos mundos. O mundo primitivo é um mundo onde o mal reina. O mundo de expiação e provas, onde nós estamos hoje, é um mundo onde ainda temos o mal, mas o bem já começa a caminhar. Quando entrarmos no mundo de regeneração, o mal e o bem vão estar equilibrados. Eu não lembro agora qual autor disse que vai ser um momento de um descanso, de um equilíbrio. Bem e mal equilibrados é como se não houvesse essa luta. Mas a luta acontece, a eterna luta do bem e o mal, na verdade, é a nossa luta contra o mal que habita em nós. Quando nós entrarmos no mundo dos ditosos, nós vamos ter mais bem que mal, mas ainda vai ter o mal. Quando formos para os mundos celestiais, mundos angelicais, aí nós vamos ter a supremacia do bem. Quando a gente fala mundo, nós temos que entender que não é o planeta Terra, mas são as pessoas que habitam o planeta Terra. Então, quando a gente diz mundo de expiação e provas, existe mais mal que bem, não é que dos 8 bilhões de habitantes encarnados, 7 bilhões são voltados ao mal e 1 bilhão é voltado ao bem. Não. É o mal e o bem que nós temos dentro de nós. Eu adorei quando o Márcio falou, a gente espera estar trabalhando mais no bem do que no mal. Porque a gente ainda tem um resquíciozinho de mal. A gente ainda tem um orgulhozinho, uma vaidadezinha, um egoísmozinho. E eu estou colocando zinho para amenizar, para pegar leve. Mas a gente ainda tem isso. Principalmente pai e mãe quando fala do filho. Porque o seu filho é o diabo vestido de gente. Gente, a gente oriça, igual galinha, a gente oriça as penas e vai para cima. Sendo que o ensinamento do Cristo é para compreender, é a compreensão, é o entendimento, é buscar um amor para com todos. Mas a gente defende os nossos. Ainda faz parte da gente. Então ainda temos o mal dentro de nós. Entraremos na regeneração quando equilibrarmos esse mal com o bem.
E, de novo, quando o último que ainda for resistente no mal não estiver mais no nosso planeta. Aí, sim. Então, não tem uma data, né? Não tem um prazo para a gente evoluir. É o tempo todo. Como eu disse na primeira resposta, a todo momento, a todo instante, a gente tem que descobrir o que é mais rápido, que a gente está sempre evoluindo. Ok? A bola está comigo de novo, né? Antes de eu continuar com as da mediunidade, tem uma aqui muito interessante. Como o Espiritismo explica o divórcio de um casal depois de um casamento que durou vários anos? Eu queria entender, a pessoa não precisa se identificar. Eu estou tentando entender aqui essa questão de como o Espiritismo explica. Porque, veja bem, o divórcio, assim como o casamento, são questões sociais, são regras sociais que nós, enquanto encarnados, que a sociedade cria para melhor caminharmos em harmonia uns com os outros. O Espiritismo fala, no Livro dos Espíritos, sobre a questão do divórcio. Sim. Ele explica o seguinte: se você tem um relacionamento, um casamento, aonde não há mais amor, respeito, consideração, e eu incluiria aí cumplicidade, arrazoamento, entendimento, diálogo, o que é mais interessante? Permanecer unidos para sempre, brigando, soltando os cachorros, acabando com toda uma relação familiar, e aí nós incluímos filhos, e não podemos esquecer que a família hoje ela está diferente. Quebrou aquele paradoxo, quebrou aquele paradigma de pai, mãe e filhinho. Na minha casa, há 5 anos atrás, eu tinha 4 gerações. Eu tinha a sogra, pasmem, eu tinha a sogra dentro de casa. Eu sou daquele conceito, se ela... eu sou daquele conceito, eu não posso morar muito perto que ela vá de chinelo e nem muito longe que ela vá de mala. Eu morei perto, ela ia de chinelo, morei longe, ela ia de mala. Eu coloquei a senhora, minha sogra, para dentro de casa. E morou comigo 12 anos. Então eu tinha a sogra, eu e a minha esposa, segunda geração, nossos filhos, tinham 2 filhos que moravam conosco, e um neto. Eram 4 gerações distintas. Aí imagina se o casal não se dá bem. Eu não estou atrapalhando a vida do casal, eu estou atrapalhando 4 gerações. 3, porque uma já está atrapalhada. Eu estou atrapalhando 3 gerações. E isso tem reflexo, aí sim, dentro da doutrina espírita. Dentro do que o Espiritismo nos ensina. Porque você, como é que foi aquela frase maravilhosa? Você é responsável por aquilo, por tudo aquilo que cativas. Você é responsável por tudo aquilo que semeia. Então, se eu planto discórdia, eu sou responsável por isso. Se eu planto amor, também sou responsável por isso. Então, esse capítulo do divórcio, que também não é um capítulo muito longo, ele defende isso como lei social para que possa regular a relação entre o casal, como uma lei social. A nossa responsabilidade, sim, seria viver bem, mas a partir do momento que isso não dá, que o amor acabou, o Espiritismo entende que o divórcio é uma solução. Mas ele não explica, ele não vai explicar porque que um casal, depois de um casamento que durou vários anos, se separou, se divorciou. Possivelmente, acabou o amor, acabou o respeito. E se segue as regras que a doutrina espírita nos coloca como caminhos, percebeu que construiria muito mais separados do que permanecendo juntos, sem amor, sem afeição, sem respeito, sem carinho. Ok? Sem carinho. Ok? Bacana. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração em relação a casamento é o porquê casou, né? Porque antigamente o casamento era uma imposição dos pais à filha mulher e ele escolhia o noivo, né? O pai da esposa escolhia o noivo. E era uma imposição, e a mulher tinha que ser submissa.
A mulher tinha que aceitar, porque o pai não ia mais aceitar ela em casa de volta. Ela dependia do marido para alimentar, depois vinham os filhos, ela dependia do marido. Então virava aquela dependência. E por isso é que mulher é um ser mais evoluído que o homem, porque ela sofria mais do que nós. A gente ficava ali, né, naquela vantagem ali, eu sou o cara e ela que pia torto para ver onde que ela vai parar. Mas aí o mundo foi mudando, né? E as coisas foram chegando no lugar, foram chegando onde nunca deveria ter saído, que é a igualdade entre os seres, porque, na verdade, o espírito não tem sexo. Hoje eu estou num corpo masculino, numa próxima encarnação eu posso estar num corpo feminino. E aí? Então essa coisa de que a mulher é o homem... Nós somos iguais. Nós somos espíritos temporariamente num corpo de carne, masculino ou feminino, né? E aí? Qual que é a nossa diferença? A nossa diferença, e aqui entra também os transgêneros, os LGBT, que aí o alfabeto inteiro lá que eles inventam, entra tudo. Por quê? Não interessa o que você tem como genitália ou aquilo que você se sente que é. Interessa é o seu caráter. O que manda é o caráter. O que manda é se você é uma pessoa de bem, se você é honesto, se você é trabalhador, se você é sincero, se você é caridoso, se você é amoroso. É isso que interessa. Você acha que Deus vai olhar para uma mulher e falar assim, por fato dela ser mulher, ela merece mais do que o homem. Mas o homem pode ter sido muito mais amoroso, carinhoso do que ela. Ou o contrário. A mulher pode ter sido, e é o que acontece mais, mulher pode ter sido muito mais amorosa, carinhosa, dedicada. Ou o homossexual pode ter sido muito mais amoroso, dedicado, carinhoso. Que diferença faz se somos só espíritos? Mas o que acontece hoje nos casamentos? A pessoa casa por quê? Um dos dois tem uma situação social melhor, um dos dois tem uma aparência física melhor, um dos dois tem mais dinheiro, um dos dois tem mais status, um dos dois tem um carro do ano, né? Um dos dois é mais famoso, e ali eu vou aqui porque aqui eu me ajeito. Só que quando vai morar junto e começa a ver os defeitos, porque todo mundo vem com defeito de fabricação, e não tem onde dar manutenção nessa praga desse corpo e no caráter. E se não vem com defeito, adquire. Não existe uma oficina mecânica que conserta. Aí você fala assim, não quero mais essa pessoa. Essa pessoa já não me serve mais. Agora, por outro lado também, pode ser que naquele momento em que você se uniu a alguém e o casamento lá ia bem, feliz, tranquilo, o aprendizado necessário já foi aprendido. E, de repente, há necessidade, às vezes, de cada um seguir seu caminho também. Ótimo. Pode continuar até amigo um do outro. E daí? Eu conheço casais que se separaram e são amigos. Eu conheço casal que o ex-marido vai com a atual esposa na casa da ex-mulher com o atual marido. E ficam juntos. Eu tive um companheiro, desculpa, não é essa a frase que eu quis dizer. Eu tive um conhecido, um colega de trabalho. Pegou mal. Pegou, por isso que eu corrigi. Que ele se separou, contraiu um outro casamento, se separou e casou de novo com a primeira esposa. E aí? Aí eu vou dizer que está errado? Não. Resolveu ver se dava certo de novo. O amor que ele sentia ainda era grande, ela aceitou tentar novamente. Só para não deixar vocês no vácuo, ele se separou dela de novo e casou pela 4ª vez. Eu gostei foi de você falar que ele contraiu. É igual contrair uma doença, né? Contraiu um outro relacionamento. Entendeu, pessoal? Bom, tem outra pergunta aqui.
A reencarnação realmente existe? Como ter tanta certeza? Bom, existem N provas de reencarnação. N provas de reencarnação. A nossa ciência hoje é muito evoluída. Ela não é muito divulgada, porque nós vivemos num mundo ainda onde a sociedade judaica cristã ela predomina, né? E eu não estou falando só de catolicismo, não. Aqui entra também os evangélicos, todos irmãos maravilhosos, que têm que continuar sendo o que eles são. Né? Ninguém aqui é detentor da verdade. Mas a prova maior da reencarnação é a lógica da existência de Deus. Eu acho que só isso já basta. Só isso já basta. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu acredito que existe uma força superior, eu não vou chamar de ser, porque Jesus não é um ser. Existe uma força superior que rege tudo, que nós somos amados por essa força superior, que ela é bondosa, ela é amorosa, ela quer igualdade, ela me quer de volta para ela. Então, qual a outra doutrina, se alguém aqui ou na internet me mostrar alguma outra filosofia que me faça entender o amor de Deus sobre nós, a perfeição de Deus para conosco, o sentido da vida, numa outra filosofia que não seja a reencarnação, me mostre que eu mudo de religião. E eu tenho 38 anos que eu estou aqui na Casa Espírita. 38 anos. Nunca achei nenhuma outra filosofia que me mostrasse um Deus justo e bom, a não ser a reencarnação. É a primeira coisa. Vou dar um exemplo. Quem aqui é pai, levanta a mão. Isso. Pai pode ser mãe também, viu, gente? Mãe também. Isso. Quem tem filho, né, melhor? Aí, ó. Quem tem mais de um filho? Aí, ó. Escolhe um para sofrer e o outro para ser feliz. Ué, por que não? Vocês não têm coragem, não? De escolher um filho para ser feliz e o outro para sofrer? Então eu vou melhorar. Não vou desejar sofrimento, não. Um para faltar uma perna, um braço e um olho, e o outro para ser inteiro. Também não? Também não. Vocês são perfeitos? Deus é? Deus é. Se nós que somos imperfeitos, cheios dos defeitos, tem hora que dá vontade de esganar os meninos em casa. Dá ou não dá? Nós não temos coragem de fazer isso com os filhos nossos. Você acha que Deus vai querer isso para nós? Vocês acham que vocês são melhores que Deus, gente? Mas nunca que é. Deus não faz isso. Então o que é? Chama-se reencarnação. É reencarnação. É castigo? É castigo, Ledir? Não. É punição? Também não. É oportunidade. Se na vida anterior eu fiz coisas terríveis, e eu quero melhorar, Deus vai me dar uma nova oportunidade de reencarnar com algum problema, alguma dificuldade, com alguma deficiência, com uma situação social ou financeira mais complicada um pouquinho. Para quê? Para que eu aprenda uma lição com aquilo. Aí você fala assim, não, mas viver uma vida inteira cheia de perrengue é ruim demais, dá conta. E é mesmo. Não vou negar para vocês, não. É ruim. Mas eu te pergunto, qual os pais aqui presentes que leva a criancinha recém-nascida para vacinar no posto?
Não estou falando da vacina do Covid, não, viu, gente? É a vacina normal de toda criança. Todo mundo leva, não leva? Vocês acham que aquela agulhinha vai machucar o bracinho ou a bundinha da criança? Vai. A criancinha vai chorar? Vai. Bando de covarde. Mas vocês levam. Por que vocês levam? Porque você sabe que aquela vacina vai prevenir a criança de pegar várias doenças e vai proteger para que ela tenha uma vida saudável, não é? Aí aquela vacininha dura o quê? Um segundinho. Tuf, então, tirou, acabou. Aí eu pergunto para vocês, nós somos imortais, somos ou não? Somos imortais. O que seria uma vida carnal de 80, 100 anos na imortalidade? Seria menos de 1/1000 de segundo, concordam? Se eu virar para vocês aqui agora e vou falar assim, Ledir, meu amigo, eu vou te fazer sofrer 1 segundo. É ruim, hein? Mas o resto da sua vida você vai ser saudável e feliz. Você gostaria? 1 segundo de sofrimento. A proposta não é ruim, não. A nossa vida física, que a gente acha que é 80 anos de sofrimento, é luta, é 1/1000 de segundo na nossa imortalidade. Aliás, é muito menos que isso. A gente não tem como nem definir quanto que seria. Porque nós somos imortais, nós já tivemos inúmeras existências, vamos ter outras inúmeras existências. Agora, lá em ver, eu marco a plaquinha de 5 minutos dele. Olha lá, danado. Quem me auxilia a tirar o Mário do salão? Gente, o Mário é um grande amigo, um grande trabalhador dessa casa, uma pessoa que a gente admira, né, Mário? Gosta demais dele. Existe no YouTube, vários relatos sobre a reencarnação. Tem um menino chamado Charles, uma criancinha, que começou a lembrar de um avião, que ele tinha mais 2 ou 3 companheiros, e contava as histórias para o pai e para a mãe, e com muito, sabe, era apaixonado com um determinado tipo de avião, e os bonequinhos dele tinham um nome certinho, esse é fulano, esse é ciclano, esse é beltrano. Então. E depois que os pais começaram a ver que aquilo estava ficando muito intenso, foram fazer um trabalho com o menino, e descobriram que existia um piloto de avião, por coincidência também chamado Charles, que era o mesmo nome que o menino tinha naquela encarnação, e que morreu num acidente de uma Segunda Guerra Mundial. Um avião dele foi abatido e os 3 passageiros, os 3 outros soldados que estavam no avião, tinham o nome daquelas pessoas. E o avião era o mesmo avião que o menino gostava. E o menino começou a contar detalhes do que tinha acontecido. Existe um filme que chama Minha Vida em Outras Vidas. Assistam. Maravilhoso. Tá? E eu vi esses dias, eu não vou lembrar para vocês o nome, mas é bom que vocês pesquisam. Teve uma mulher que nasceu no início do século passado, nos Estados Unidos, e ela, quando ela estava criancinha ainda, 2, 3 anos de idade, ela caiu da escada e foi dada como morta pelo médico da família. Só que, de repente, ela voltou. E ela começou a dizer que ela era uma sacerdotisa de um determinado faraó e começou a falar a língua dos faraós, conseguia ler os hieroglifos. E ela cresceu, estudou sobre arqueologia, foi para o Egito. E lá no Egito, quando eles iam escavar, ela falava assim, escava aqui, porque aqui tem isso e isso. Eu lembro que quando eu morei aqui, ficava era aqui. Eles entravam numa tumba, ela não, atrás dessa parede aqui tem outro salão, vocês podem derrubar essa parede, tem outro salão. Que eu lembro, o salão era aqui. Ela morreu já velhinha, depois viveu a vida dela inteira no Egito. Gente, existem N casos de reencarnação. A reencarnação é a maior bênção na nossa vida, porque é ela que trata da misericórdia de Deus para conosco. Tá? E não pensem que, já que eu vou reencarnar, eu vou deixar para a próxima. Deixa não, porque se você deixar para a próxima, é dobrado. Viu?
só dando pitaco de novo na pergunta do Márcio, vocês já ouviram falar no Mozart, não é isso? Quem aqui toca piano, violão, algum instrumento musical? Começou com qual idade, amigo? 15 anos atrás. Pois é. Agora, Mozart começou a tocar piano com 4 anos. Escreveu a primeira música com 7. A primeira ópera com 12. A primeira ópera completa com 14 anos. Aí, pegando o gancho na fala do Márcio. Será que Deus resolveu que ele teria o dom da música em oposição ao nosso amigo que começou a aprender música 15 anos atrás? Por que ele demorou mais e Mozart começou tão cedo? São frutos de vidas anteriores, com certeza. Lembranças. Pessoas que contam histórias, como ele citou, pessoas que desde criança já têm uma habilidade excepcional para alguma coisa, alguma língua, aprende língua com muita facilidade, um outro idioma. São lembranças de vidas passadas. Há um estudo de que toda criança, e é um estudo espírita, as crianças que têm algum traço de autismo trazem normalmente uma mancha escura na sua nádega, no nascimento, enquanto recém-nascidas. Estão estudando para ver se realmente isso é fruto sempre das pessoas com autismo. Agora, por quê? Por que vem uma marca? Por que vem um sinal? Tem que ter algo mais. Essa que é a lógica da doutrina espírita. Tem que ter algo antes que justifique ações, atos e entendimentos que nós temos hoje. Por que o Brasil foi escolhido pátria do Evangelho, como diz o nosso amigo Humberto de Campos? Ele estava propício a que o Espiritismo viesse para cá. Bacana. Propício como? As pessoas que estavam aqui tinham esse pensamento. Mas se esse pensamento ele era novo, a doutrina espírita é relativamente nova, de onde veio isso? Inato? Mas o que é inato? É do espírito. É que veio antes daquela encarnação. É que já estava nele antes. Se o espírito é de sempre e para sempre, de sempre, peguei pesado, né? Se o espírito foi criado simples e ignorante, procedeu num aprendizado, e esse aprendizado não veio nessa encarnação, ele só pode ter vindo de uma outra encarnação. É a lógica. Ok? Tem um caso de o Chico Xavier. O Chico Xavier tinha um coração muito mole, era muito emotivo. E eu vou contar um trecho da história, mas eu não lembro dela toda, mas pesquisem. Vocês têm que trabalhar também um bocadinho, pessoal. Pesquisar. Ele foi visitar uma pessoa que ela não tinha os braços, não tinha as pernas, era cego, surdo e mudo. Nasceu sem braço, sem perna, cego, surdo e mudo. E ali, visitando a mãe naquela paciência, aqueles cuidados todos, tal, o Chico abriu a boca a chorar. Aí Emmanuel, como tratava o Chico assim, muito amorosamente, chegou perto dele e falou assim: o que foi que você está chorando aí? Vamos parar com isso? Tem motivo para você ficar chorando, não. Aí Chico falou assim: ô Emmanuel, olha a situação dessa pessoa. Emmanuel falou assim: você sabe quem é que você está chorando? Você sabe quem é esse ser que está aí? Você está chorando? Vem cá que eu vou te fazer. E Emmanuel fez, naquele momento que Chico conseguisse assistir 10 últimas encarnações daquele ser. 10 suicídios. 10 suicídios. Ela sempre desistia da vida. Sempre desistia. Aí Emmanuel falou que nessa última encarnação ele pediu para que ele viesse de uma forma onde ele não poderia usar as mãos para se matar, não poderia usar os pés para caminhar até um lugar onde ele pudesse se atirar,
não pudesse falar para pedir a alguém para tirar a vida dele, não pudesse escutar para que aquilo chamasse atenção, para que ele pudesse fazer alguma coisa, e não pudesse ver nada, que ele precisava passar por aquela vida para vencer o trauma. E eu vou contar uma coisa para vocês. Uma criatura dessa, quando morre, ela tem braço, perna, mão, escuta, vê. Porque é só o corpo que é limitado, o ser não. O ser não. A limitação está no corpo. Dizem que os autistas podem ser suicidas do passado. Todas as pessoas que vêm com sequelas mentais podem ter dado um tiro na cabeça. Pessoas que vêm com problemas sérios no estômago. Outras que já nascem com problemas de respiração. Cigarro é suicídio, você sabe, né, moçada? Álcool também é suicídio, né? Comer demais é suicídio. Até o danado do sexo demais é suicídio. Tudo que é fora do equilíbrio é suicídio, que a gente chama de suicídio involuntário. É aquele que vai te levar ao óbito antes daquele período que você realmente deveria ficar. Tá? Mas as pessoas vão fazendo. Aí depois, na outra vida, volta com alguma sequela. Não, tadinho. Por que Deus fez isso? Foi Deus não, foi ele. Foi ele. Deus está dando a oportunidade dele recuperar. Tem um caso de um homem que matou uma mulher, enforcado. Ele enforcou a mulher. Só que a cena dela ficando roxa e perdendo o oxigênio, aquilo marcou o psique dele. E quando ele morreu, ele não conseguia tirar aquela cena, mesmo depois de morto, ele não conseguia tirar a cena da mulher. E toda hora que ele olhava para as mãos dele, ele via aquela cena dele sufocando a mulher que ele matou. E aquilo ele começou a criar culpa, muita culpa. Aí mentalmente ele começou a desejar não ter as mãos, porque as mãos eram motivo de escândalo no mundo espiritual. E como no mundo espiritual o nosso perispírito é plasmático, ele foi desmoldando a mão. Ficou só o cotozinho. Aí reencarnou de que jeito? Sem as mãos. E ficou feliz. Beleza, tal. Mas mesmo que inconscientemente, conscientemente ele não sabia o motivo, inconscientemente, o que ele mais queria? O que uma pessoa que não tem a mão mais gostaria de ter? A mão. Olha ele começando a plasmar as mãos no corpo espiritual de novo, recuperando o formato, para que numa próxima vida já pudesse vir e cuidar de pessoas. Nós temos que cuidar de nós mesmos, fazer o que é certo, o que é bom. Gente, viver não é fácil, porque nós estamos nós estamos tendo uma nova oportunidade de resgatar erros do passado. E o nosso mérito está justamente em passar pela vida com todas as tribulações, todas as dificuldades, todos os problemas, cometendo o mínimo de erros possíveis e procurando ser o melhor possível. Ninguém está falando aqui em perfeição. Quem dera. Quem dera. Eu vou arrepiar só o cabelo do Mário mais um pouquinho, porque está achando que nós terminamos, e nós temos mais meia hora aqui ainda. Alguém pode pensar assim, mas só deram um exemplo de reencarnação dentro da doutrina espírita. Busque na internet, tem história de uma indiana, apesar de que o hinduísmo também prevê a reencarnação, também acredita na reencarnação, mas tem história de uma indiana que, Mânica, ela reencarnou enquanto criança, lembrou da sua encarnação como esposa, conseguiu ir até o endereço, encontrou uma caixa de joias que ela havia guardado e disse que estava escondida, e disse o que tinha dentro dessa caixa de joias para o viúvo dela, vamos dizer assim, para o ex-marido da encarnação passada. E abrindo a caixa, encontrando a caixa, descobriram o que estava lá dentro. Está na internet, é uma história verídica, não é
conto, não é ficção, e vão encontrar outros contos fora mesmo do espiritismo, né? Esse é um caso de hinduísmo. Então, a reencarnação hoje já é estudada pela ciência também. Só um minutinho, viu, Mário? Só mais um minutinho aqui. Porque eu lembrei de uma coisa muito importante. Bíblia, na nossa Bíblia, independente da sua religião, pode ser que uma forma de tradução esteja um pouco diferente, mas existia um apóstolo chamado Elias, um profeta Elias, que preveu, que foi um grande profeta, que mandou assassinar depois 500 sacerdotes lá do Egito, parari, parará. Depois vocês leem, degolar. E depois veio outros profetas e começaram a dizer que antes do Messias voltar ao mundo, vir ao mundo, Elias teria que voltar. Então, antes do Messias, o Elias teria que voltar. Um dia, Jesus ali com os apóstolos, né, naquela prosa boa ali, de volta da fogueirinha, assando a picanha. Os apóstolos viraram para Jesus e falaram assim: mestre, tu és o Messias. Ele, bem o dizes, eu sou. Pois é, sou. Cadê o Elias? E Jesus vira para ele assim: ele veio e vocês não o reconheceram. No reino do homem ele é o maior de todos, mas no reino do céu ele é o menor. Em verdade vos digo, Elias é João Batista. Primo dele. Olha só. Degolado. Veja bem, como é que uma pessoa que tinha morrido há uns 3.000, 4.000 anos atrás, nasceu, porque nós conhecemos Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista, está lá na Bíblia. Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Então, João Batista era primo em 3º grau, 2º grau de lá, sei lá. Como é que ele poderia ter nascido com outro pai, outra mãe, com outro nome e outro corpo? Que nome que a gente dá nisso? Pensem e reflitam. Gente, acabou, senão o Mário vai mandar embora daqui. Tchau para vocês. Um abraço.